E quando falamos sobre os heróis da Bíblia, sobre os personagens do Antigo Testamento, nós temos a tendência, às vezes, de achar que esses milagres ficaram lá. É natural, a gente olha e glorifica e acha bonito. Puxa, Sara foi mãe com 90 anos. Abraão com 100 anos. Isaac orou 19 anos para que Rebeca tivesse filhos. Milagres e milagres. Mas nós vivemos milagres. E eu poderia contar aqui, vou contar pelo menos 2 milagres. Um pequenininho e um bem grandão. Uma pequena bênção. Mais ou menos em 1999. Eu, bem mais jovem, passando aperto financeiro, vivia literalmente pela fé na época, tempo integral, e vendia fitas para ajudar na manutenção da família. Fita cassete, para quem é mais jovem aí, né? Tem gente que não é mais nem do tempo do CD, imagina da fita, né? Vendia fita, harpa, Bíblia. E um dia, passando em frente à sapataria do irmão Pedro Inocêncio Bezerra, irmão do evangelista Francisco Inocêncio, de saudosa memória já, irmão Pedro Inocêncio, ia passando na frente e ia comprar pão. Eu comprava 2 pães, o dinheiro era para 2 pães e era suficiente. Passei na frente da sapataria, lá no Calafate, e ele disse: "Morca lá na volta, o senhor encosta aqui." Encostei. Ele disse: "Você é passando." E Deus me tocou no coração de lhe dar R$5. R$5 em 1999 fazia muita festa numa família, viu? E aí, você aceita? Tipo, meu irmão é de Deus. Eu estava precisando de fato. É um pequeno milagre. Mas é um Deus que se ocupa das pequenas coisas, das pequenas necessidades. E a exemplo do que aconteceu com Agar, eu não esperava. Eu não estava pedindo. Mas Deus conhecia. Ele conhece a grande necessidade, mas conhece também a pequena. R$5 daria para comprar um pacote de arroz, 5 quilos, uns 2 quilos de feijão, mais algumas coisas à época. E esse testemunho, irmão Inocêncio, eu nunca vou esquecer desse evento, porque eu vi ali que Deus me via. Eu não conhecia profundamente um pouquinho mais essa história de Agar, mas eu posso comparar que Deus me via e usou alguém que me conhecia e com quem eu não tinha compartilhado minhas necessidades para me abençoar com R$5, que entrou na história da minha vida. Um pequeno milagre, principalmente hoje, né? R$5 vale bem menos. Mas eu quero compartilhar um grande milagre. Eu quero dar um testemunho neste contexto da mensagem sobre Agar. No ano passado, 2022, no início do ano, eu, pai de 3 filhos já, e em dúvida com minha esposa se teríamos mais um. E em meio a essa dúvida, ela engravidou. Enquanto decidíamos, ela engravidou. Eu, já perto dos 45 anos, aliás, com 45 anos, e ela com 35, e aí eu descobri que, pela nossa idade, já teria uma gravidez de risco. E foi encaminhada para fazer uma ultrassonografia específica, que eu nunca nem tinha ouvido falar, morfológica, em virtude da idade. E fomos para esse exame, como os demais, sem esperança de ter algum problema, tranquilos. Mas quando foi feito o exame, o médico ficou sério, fechado, um senhor muito experiente, perguntou nossa idade, e aí então disse para nós algo que nos fez desabar, humanamente falando. Disse: "Olha, o filho de vocês, filho ou filha, vai ter uma síndrome. O exame aqui acusa o hidroma, e ele terá uma síndrome." E ficamos sem saber nem o que perguntar sobre aquilo mais, ficamos sem palavras, minha esposa mais ainda. E aí ela perguntou: "Mas, doutor, isso é fato mesmo ou é uma suposição?" "É fato.
está aqui, mostrou para a gente. O exame era 11 semanas de gravidez. E saímos daquele consultório arrasados. Porque crente se abala também. Crente se abala. A diferença é que nós choramos, sofremos, mas como Paulo escreve lá em Tessalonicenses, como quem tem esperança. Até quando perdemos alguém, choramos, lamentamos, sentimos, mas não como os que não têm esperança. E ficamos muito abalados. E eu fui para o trabalho e a minha esposa, sem saber como agir diante daquilo, não existe manual para agir sobre isso. Eu disse: minha filha, não vamos comentar com ninguém, é algo, vamos, por enquanto, no silêncio e ver o que Deus quer falar através disso. E passamos então a contar que teríamos um filho ou filha deficiente. Depois, na consulta com a geneticista, ela reafirmou o fato, disse que na melhor das hipóteses seria a síndrome de Down, mas tudo indicava que seria algo bem mais grave. E como que a gente faz? Como que o crente faz diante disso? A gente chora, a gente lamenta, a gente fala com o papai, a gente fala com o nosso Deus. Só que a questão é que o crente, ele fala com Deus e pede para Deus, sabendo inclusive que ele poderá atender diferente. Eu costumo dizer que o cristão, ele traz uma coleção de orações atendidas e orações não atendidas a seu modo. E então nós vamos orar a Deus, interceder a Deus, pedir a Deus: Senhor, esse é o nosso pedido, não sabemos a tua vontade, não merecemos. Se for essa a tua vontade, nos prepara para isso. Mas, Senhor, essa aqui é a nossa vontade. É importante, irmãos. Ainda que ao final da oração nós dizemos, como a oração do Pai Nosso, faça-se a tua vontade. Nós precisamos expor para Deus a nossa vontade e submetê-la à vontade dEle. E essa foi nossa oração. E ficamos esperando o milagre. Foram pelo menos 20 dias de muita aflição interna. Com algumas pessoas compartilhamos, poucas pessoas, mas o milagre chegou. Passados 20 dias, no próximo exame, que o médico procurou, não viu mais o hidroma, não viu mais nada. E aí perguntamos: mas doutor, e pode aparecer ainda? Olha, não está aqui. Não está aqui. Pode nascer com alguma deficiência, mas não está. Isso para nós já era uma bênção parcial, poderíamos dizer. E continuamos orando, agradecendo e pedindo a bênção completa, que veio a se concretizar, passada quase toda aquela gravidez, veio a se concretizar quando o Asaf nasceu. E a ansiedade da minha esposa de ver o Asaf depois que nasceu. E quando olhamos para o pequeno Asaf, perfeito, saudável, primeiramente vivo, né? Porque havia a possibilidade, inclusive pastor Luiz participou de um culto lá em casa que fizemos de ação de graças. Havia a possibilidade de sequer chegar ao final da gravidez. E aquela criança nasceu perfeita, mais risonho do que os demais. E no dia 12 de dezembro deste ano passado, quando ele estava com 2 meses, o último exame, que era bem decisivo, nomes que eu nunca tinha ouvido falar, um tal de cariótipo, que detectaria exatamente essa perfeição cromossômica dele. E lá estava tudo perfeitinho, tudo corretinho, porque Deus, o Deus que vê, Ele quis que aquele milagre fosse realizado. Ele quis que tivéssemos um filho saudável. E quando os médicos olharam, eles são técnicos na área deles. E eu aqui destaco que o médico estava certo no começo. O
médico não estava errado. Às vezes a pessoa recebe um milagre e diz, mas o médico errou. Não, o médico não errou. O médico falou o fato. Exatamente pelo fato de ele não ter errado que o milagre aconteceu. A prova do milagre é que o médico tinha visto um fato que era uma marca de que nasceria com uma síndrome. Mas de que Deus fez um milagre que mudou aquele quadro. E Deus nos deu um filho saudável, alegre, e que nos traz alegria, e que é o nosso testemunho. E que se fosse para colocar um nome comum, seria o milagre. Seria o milagre. Porque Deus é o Deus que vê. É o Deus que atenta para pequenas coisas, mas é o Deus que atenta para grandes coisas. É o Deus que atenta para pequenas orações, orações balbuciadas, mas atenta para orações demoradas, que podem levar meses, anos, como aconteceu com Abraão. E que nesta noite, você que está assistindo ao culto, além de Deus ser o teu Salvador, de querer levar você para o céu, de querer salvar você dos seus pecados, Ele é também um Deus que abençoa. Ele é um Deus que, apesar de ser transcendente, Ele é um Deus que está acima de tudo, e que tudo está sustentado pelas suas mãos, mas Ele é também um Deus imanente, um Deus que se envolve com a sua criação. E para finalizar, o Salmo 113, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que se passa no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, que faz com que a mulher estéril habite em famílias, e seja alegre mãe de filhos. Quem é como o Senhor nosso Deus? Somente o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Senhor, é quem pode fazer milagres, a começar pelo milagre da salvação. Que Deus nos abençoe mediante esta palavra, em nome de Jesus.